abastecida na Pantera que ontem à noite eu não abasteci. Agora sim. Pantera com tanque cheio, bem cheio. Bom, amigo, muito se fala sobre a guerra entre os gregos e os troianos. Inclusive, se essa guerra de fato teria acontecido ou se faz parte da mitologia, das histórias. Ela foi contada por Homero nas Ilíadas, e ali nas histórias de Homero tinha ali uma guerra entre Troia, Grécia, inclusive com a interferência dos deuses. Nas ruínas de Troia foram encontrados sinais de guerra, né, ao longo dos séculos, o que é natural, né? Nessa época todo mundo guerreava. Então, que houve guerra, houve. Se foi entre os gregos e os troianos, e se teve um cavalo de Troia, nunca ninguém saberá o certo. Agora, se teve um cavalo, se não teve, na verdade, não importa. O que importa é que as histórias ficaram, viraram filmes, mais de um, deu origem a heróis mitológicos como o próprio Agamenon, que era o rei, né? Aquiles, que era o grande guerreiro, Ajax e tantos outros. Somos muito felizes que Homero escreveu essas Ilíadas e deu pra gente essas histórias incríveis. E aqui em Canacalia, muitas referências a Troia, apesar de que as ruínas que sobraram, né, porque aqui foi construído tudo por cima, não dá pra ver nada, as ruínas que sobraram ficam 30 quilômetros mais pra lá. Então, apesar da gente não ir nas ruínas, a gente está no local onde Troia se estabelecia. Inclusive, tem um cavalo de Troia aqui. Vamos lá? Olha aí, Estreito de Dardanelos. Esse estreito, ele atravessa dois mares. Lá pra frente tem um mar, aqui desemboca em outro, vou mostrar aí no mapa para vocês verem. E tem até ferry que vai e te leva até Istambul, se quiser. Quem diria, hein, meu amigo? Olha o tamanho desse cavalo. Será que teve mesmo? Aquela história, né? Teve muito livro, muita história, mas misturavam a mitologia, os deuses interferindo no resultado da guerra. Aí agora criam essa questão se de fato teve ou se foi tudo parte de uma grande ficção. Essa moto brasileira é a moto com mais história, hein, do país inteiro. Eu acho que não tem uma moto com mais história do que essa não, cara. Registrada e documentada? Diz aí. A gente em Troia agora, cara? Troia, eles classificam aqui como a Troia primeira, Troia segunda, Troia terceira, porque foram passando por várias fases ao longo dos séculos. Inclusive, historiadores afirmam que a tal guerra épica de Troia contra os gregos, gregos contra Troia, aconteceu em 1700 a.C. e que teria sido na fase 7 da cidade. Ali, a minha Helena, apreciando como era Troia. E ali tem o verdadeiro cavalo de Troia. Na verdade, o cavalo brasileiro Pantera Negra. Agora chega de história e partiu Bulgária. Agora a gente vai cruzar o estreito. Tem uma ponte que permite ir para o outro lado e dali pegar as estradas em direção à fronteira da Bulgária. Deu uma esfriadinha. Vou chamar aqui, botar o casaco, vou aproveitar para colocar o meu também. Esse esqueminha que a gente arrumou aqui. Ótimo. Ah, desisti de botar o casaco. 26 graus, para mim tá quente ainda. Caralho. Gente, ficou pronto o livro Eu e Minha Moto. Tô muito emocionado e orgulhoso, porque tá muito bom.
Eu vou explicar para vocês aqui. Esse livro aqui, ele não é só sobre moto, tá? A moto, o motociclismo, tá na minha vida desde criança. A viagem até o Alasca, que eu conto aqui, alguns detalhes que não estão nos vídeos, ela serve como pano de fundo para contar e revelar, por exemplo, uma pergunta frequente no canal. Como é que o Rodrigo faz para ganhar dinheiro e conseguir bancar todas as viagens, fazer tudo o que ele quer fazer? Enfim, como é que eu fiz para obter minha liberdade financeira? Eu conto aqui em detalhes. Então tem muita lição de empreendedorismo, tem muita lição de vida, coisas que eu aprendi. Eu fui muito pobre, aqui é contado, né? Inclusive tem um detalhe no livro, na capa do livro, que só os mais atentos vão perceber. Não vou contar pra você quando receber o livro na tua casa, você vai entender. Também tem a playlist que eu ouço nas viagens do Eu e a Moto com os melhores sucessos do rei do rock, Elvis Presley, meu ídolo, do country music, também do rock clássico e até do rock nacional. Tem as fotos minhas, do Edinho, da Doce Amada, os melhores momentos da Expedição Alasca. Tem também o mapa da viagem na íntegra, ponto a ponto, é só apontar, tirar foto do QR Code e vai para o Google Maps, inclusive com todos os pontos turísticos da Rota 66 ali, marcados ponta a ponta. Inclusive os capítulos mais, assim, emblemáticos, tem o QR Code que você aponta e vai para o vídeo no YouTube correspondente. Então demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas ficou pronto e tá realmente muito legal. Vou ficar muito honrado se você me prestigiar e comprar esse livro e apoiar. Tô botando a preço de custo, tá? Então você vai ver que tá baratinho, preço de custo, não tô ganhando nada. Quero que todo mundo tenha a oportunidade, né? Como uma viagem de moto salvou a minha vida, parece clichê, mas não é não, é verdade e vocês vão entender comprando o livro. Vai lá, vou adorar. Mais um país para a lista. Com a Bulgária, serão 24 países que a expedição Mundo em Duas Rodas terá percorrido. É muita emoção. E ainda nesse vídeo enfrentaremos mais esta fronteira e descobrirei, no pior momento, que estou com o seguro vencido. Pegaremos uma estrada horrorosa, testaremos a sorte comendo um sanduíche do tamanho de uma cabeça e chegaremos à noite em uma cidade lendária desse novo país. Acabou de chover por aqui, a gente tá passando minutos depois. Olha aí, ó, nuvem preta aqui em cima, ela tá acompanhando a pista. Choveu ali para trás, aqui tá seco o asfalto. Ali passamos pela polícia turca, né? Eu tava a 130, velocidade era 110. Depois baixei para 110 e passei piano por eles. Mas uma observação, não tomamos nenhuma dura, nenhum enquadro de polícia turca. Até agora, invictos aqui na Europa, nenhum enquadro. Pegamos só tempo bom até agora, uma chuvinha para dar uma variada. Casaco muito bom esse aqui, comprei na loja do Henrique Valadão, fica lá na Barra da Tijuca, Cafrum. Procura aí na internet, vou botar logo a marca deles aqui. Ele é meu amigo, não tô ganhando nada com isso, faço. Porque além dele ser amigo, ele tem muita coisa boa e preço muito bom. Bate preço de internet, Mercado Livre, essas coisas. Parece que a chuva é só na estrada, e pra lá não tá chovendo nem pra lá. Rapaz, categoria toró. Não é mais chuvisco não, agora é toró. Vamos ver agora se esse casaco do Henrique é bom mesmo. Casaco aqui, só lembrando, é de cor dura, não é capa de chuva. Ó, a temperatura aí caiu para 19,5. Rapidinho. Chuva já passou. Show. Eu aqui não molhei nada, a Patrícia molhou os joelhos. Olhando aqui pra frente, não tô vendo sinal de chuva. Outro dia, um moto amigo lá nos comentários, com uma mensagem, não sei se foi no vídeo no YouTube, no Instagram, disse: Rodrigo, mostra aí a tua equipe de filmagem. Alguns moto amigos acham que eu tenho uma equipe que tá aqui escondido, um carro assim de apoio, com cinegrafistas, com paramédicos. Acho que eu tenho, fiquei até lisonjeado, né? Falei assim, pô, deve ser porque o conteúdo deve estar bom, né? Ao ponto dele achar que eu faço isso com a ajuda de outras pessoas. Aqui a equipe é esta que você está vendo. Eu, Doce Amada, que é médica, botou band-aid no meu dedo até agora, a Pantera e o Morcegão. E acabou. E atualmente eu tenho um editor. Então, de tempos em tempos, eu junto, quando arrumo uma internet, mando pro editor editar. Eu já editei muito tempo, os primeiros anos eu que editava. Atualmente não tá dando mais. Então, esta é a equipe. E de equipamento, o que eu uso? A GoPro na minha mão, que tá aqui, né? GoPro. E meu iPhone, que tá aqui, que eu uso ele como GPS. E também uso ele para filmar quando eu saio da moto, né? E o drone que fica na minha mochila, que tá aqui do lado.
Acabou, é só isso. Estamos entrando aqui na serra que corta as montanhas aqui, que separam Turquia em direção à Bulgária. Então começou aqui o aclive e a vegetação montanhosa, cenário montanhoso aqui da Turquia. Estrada espetacular. Pista tripla desse lado, dupla do outro lado de quem vem. Demais. Pista vazia, inclusive, sem caminhões, sem carros. Serrinha turca, tudo de bom. E aí, tá gostando? Então vem na garupa! Se inscreva agora para continuar a receber sua dose semanal de diversão, conhecimento e inspiração. Faltam só 80 quilômetros. Abastecer e tomar um café. Aqui esse posto é bem pequeno, bem simplesinho, não tem café, mas o homem ali vai oferecer um cafezinho pra gente. Olha lá, olha lá. Olha como eles são gentis, ó. Pegou o café dele. Ok? Feito, ok. Tá gostoso esse, mano. Isso aí é tipo nesse café, um pote joga aqui dentro. Ege sahiline neden gitmediniz? Bodrum, Marmaris, Antalya. Por que você não foi para a costa do Egeu? Turco simpático e a gente conseguiu se comunicar plenamente usando o Google Translator. O cara tem paciência, foi lá, foi cá e pá, top! De volta às estradas, faltam apenas 80 km até a fronteira. E toda a fronteira, como vocês sabem, eu fico sempre um pouco mais tenso, porque fronteiras são muitas perguntas, pedem muitos documentos. Geralmente tem corrupção, pode ter alguém corrupto. Aqui na Europa, por enquanto, a gente só pegou fronteira para sair da Grécia e entrar na Turquia. Os outros países que nós passamos não tem fronteira porque são a União Europeia e fazem parte do espaço de Schengen. Mas daqui para frente a gente vai pegar uma sucessão de países com fronteira terrestre. Mas eu tenho aquela impressão assim, de que se você passou por uma fronteira da América Central, você está pronto para passar por qualquer fronteira, tá? Estamos passando agora pela cidade de Edirne, ainda na Turquia. Vou pegar pra cá. Hamza Beyril Kapikul Istambul. Entendeu? Tô falando turco já, ó. Olha ali a placa. Seguindo reto, Bulgaristan. Mais um país pra botar na conta, meu amigo. Momentos finais no território turco. Pelo Google Maps diz que faltam 2 km para a fronteira, mas esse tanto de construção aí já deve ser caminhão parado e tal. Espero que tenha ali placas com instruções em inglês. A parte boa é que eu não estou vendo muita fila. Aqui na fronteira tem 2, 3, 4, 5, 6 carros na minha frente. Resumo da ópera, a saída da Turquia, com aquela questão do prazo, Tranquilex, chamou até pelo nome. Pode ir, Rodrigo. Agora a gente tem que entrar na Bulgária. O problema dessas fronteiras é porque tem lojinha. O problema, na verdade, se chama Doce Amada. Sai daí, Amada. Vamos embora. Nem acredito. Agora eu acho é a parte final aqui da saída da Turquia e eu tô vendo lá na frente a República da Bulgária. Agora pediu o documento da moto, é o terceiro guichê que a gente passa hoje. Chamou Rodrigo. Thank you. Acho que é pra cá, né? Puta, não dá pra entender nada, cara. Rapaz, as letras parecem que são escritas de cabeça pra baixo, mano. Eu acho que é aqui. Passaporte Control. E os caras saem do carro, eu vi que abriram ali a porta, revistaram. O cara pediu seguro, eu não reparei que o seguro estava vencido.
Estou providenciando aqui o seguro com a data do vencimento correta. Vencimento até dezembro de 2024. Entramos na Bulgária, então estamos oficialmente em território búlgaro. Essa entrada foi com emoção, né? Para variar, a entrada é sempre emocionante, a saída é tranquilo. Por quê? Porque as regras são cada um tem a sua regra, você procura na internet, essas coisas não são claras. Aqui eu sabia que precisaria do seguro de fronteira, eu não percebi que o meu seguro havia acabado de vencer, e aí eu tive que renovar ali, sentei, infelizmente a internet estava funcionando. E para fechar, o cara na saída, assim, é aquela história. Você, para entrar no país, o cara tem o poder de te bloquear, então ele fica aquela síndrome do pequeno poder, o nome dessa síndrome, né? Então o último cara aqui, bem mal encarado, bem chatinho, ele perguntou, vai pra onde? Pra Bulgária? Eu falei, vou pra Bulgária. Mas Bulgária onde? Há um monte de lugar, cara. Eu falei, vou pra um monte de lugar. Eu abri o Google Maps, aquele inglês que ele não fala direito, não dá pra entender, pai, daqui a pouquinho ele vai. E deixou a gente sair. Agora, apesar desses pequenos enroscos, cara, pensa numa fronteira molezinha, essas fronteiras da Europa. Mesmo da Grécia, saindo da Grécia, entrando na Turquia, agora saindo da Turquia, entrando na Bulgária, molezinha, cara. O processo inteiro não levou nem uma hora. E isso tomando aquela paradinha no duty free e tendo que parar para renovar seguro. Se eu tivesse o seguro mostrado ali imediatamente, teria sido muito mais rápido. Fronteiras na América Central, por exemplo, você para aí entre 2 horas até 4 horas pode ser, tá? Bem-vindos à Bulgária, um país fascinante do sudeste da Europa. Conhecida por suas paisagens deslumbrantes, rica história e cultura vibrante, a Bulgária é um destino imperdível para quem ama aventura e conhecimento. Localizada no coração dos Balcãs, a Bulgária faz fronteira com a Romênia, Sérvia, Macedônia do Norte, Grécia, Turquia e o Mar Negro. Sua capital, Sofia, é o centro cultural e econômico do país. Com uma população de cerca de 7 milhões de habitantes, a Bulgária é conhecida por seu custo de vida acessível e uma economia baseada em serviços, agricultura e tecnologia. A história da Bulgária é uma das mais antigas da Europa, com raízes no século VII. Foi o lar dos trácios, os criadores do famoso ouro trácio. Para os viajantes de moto, a Bulgária oferece uma mistura perfeita de estradas cênicas, montanhas e litoral. A famosa Rila Monastery e a costa do Mar Negro são pontos que você não pode perder. Sabia que a Bulgária foi o lugar onde o iogurte foi descoberto? A bactéria Lactobacillus bulgaricus é exclusiva do país e dá um sabor especial ao iogurte. Espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução à Bulgária. Continue me acompanhando nessa jornada enquanto exploro as estradas, a cultura e as paisagens incríveis desse país. Parece uma blitz policial. Bulgária, primeira impressão, tá mais tensa do que Turquia em geral. Muitos motoamigos preferem assistir o Eu e Minha Moto na TV. Afinal, na tela grande fica muito mais legal. Esse é o seu caso? Bom, se for, tudo bem, mas não esqueça de abrir pelo celular e deixar seu comentário e curtida. Seu engajamento ajuda muito com o algoritmo do YouTube, valeu? Moto amigo, a gente parou numa primeira cidadezinha que a gente viu aqui, estamos morrendo de fome, não almoçamos, já tá meio tarde. E aí tá aquele sufoco de comunicação agora é em búlgaro, meu irmão. Olha o tamanho do negócio. É do tamanho da cabeça do Patrícia. Tá maluco, a gente ainda pediu 2, cara. Ele ainda perguntou, você quer 2 mesmo? Eu falei 2, um pra cada um, né? Tem batata frita aqui dentro do sanduíche. Tem batata frita, um filé de frango de meio quilo ali. Alimentados, hidratados e hospedados. Arrumei um hotel. Essa é a boa notícia. A má notícia é que esse hotel está a 2 horas e meia de distância. Bulgária, definitivamente um país, evidentemente assim, claramente mais pobre do que a Turquia. Olha só, vamos ver, vamos estudar, vamos pegar indicadores para termos certeza do que estamos falando. Mas você veja coisas bem mais humildes do que a gente viu na Turquia principalmente, né? E a estrada daqui é muito ruim, cara. Sofrível. Você vai andando aqui, se desviando das lombadas, das irregularidades e até buracos.
Essa cidade que a gente passou se chama Kukorevo. Kukorevo. O asfalto aqui tá bem melhor. E uma constatação também é que a Bulgária é um país barato, tá? E a propósito, né? Turquia também não é um país caro, não. É um país normal, assim, de valores. Mas Bulgária é barato. Nós estamos ficando... Reservei um hotel aqui, um lugar super bem avaliado por R$300. É uma sensação muito ruim você não poder conversar com as pessoas, já. Difícil. Aqui a internet não está muito boa, então o tradutor não está falando assim rápido, então não dá para bater papo, né? Mas você vê que as pessoas querem, olham para a moto, olham para você, elas querem puxar um assunto, né? Eu já gosto de uma conversa. Não vai dar, não vai dar. Rapaz, tinha uma mulher búlgara feia pra caramba, assim. Ninguém pegava, né? Mas tinha um caminhoneiro famoso que pegava qualquer uma, não tinha perdão. Então o amigo apresentou uma mulher búlgara feia pra ele. Ele olhou pra mulher feia e falou assim, ó: eu traço. Tem certeza? Ele falou, sim, eu traço. E a gente encontrou o caminhoneiro aqui na estrada. Olha ele aí, ó. Ele até abriu uma companhia de transporte. Aí eu traço. E bem-vindos à Bulgária, hein? Que interessante. Olha o tamanho da sala. Sala grande. Ó, televisão, ar-condicionado na sala, mesa, fogão, geladeira. Quarto grande, arrumadinho, ó. Bom dia, moto amigo. Acordamos aqui na Bulgária, nessa cidade Tarnovo. Vou botar aqui o nome aqui porque é ruim de decorar isso. Cidadezinha pitoresca da Bulgária, bem simpática, bem raiz, não tem nada daquelas cidades turísticas que nem Barcelona, é um jeitinho que eu gosto mais.